Oi, som, oi. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos ficar em pé e dar início a esse culto solene ao nosso Senhor Deus. Vamos iniciar. Nós estamos iniciando agora lendo o livro de Didaquê, livro este escrito pelos apóstolos, que é baseado nas Escrituras. É o capítulo 12. Eu vou ler e a igreja acompanha. A hospitalidade com o discernimento. Da hospitalidade para com os outros, todo aquele que vem a vós, em nome do Senhor, seja acolhido. Depois de houverdes sondado, sabereis discernir a esquerda da direita, pois tende juízo. Se o hóspede for transeulte, ajudai-o quanto possível. Não permaneça convosco, senão 2 ou, se for necessário, 3 dias. Se quiser estabelecer-se convosco, tendo uma confissão, então trabalhe com o seu sustento. Mas, se ele não tiver profissão, procedei conforme vosso juízo, de modo a não deixar nenhum cristão ocioso entre vós. Se não quiser conformar-se com isto, é um que quer fazer negócios com o cristianismo. Acatelai-vos contra tal agente. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, Senhor Jesus. Esse dia que o Senhor separou para Ti mesmo, meu Pai, para Te louvar, para Te cultuar, Senhor Jesus. Obrigado por nos trazer aqui na Tua casa de oração, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os dias o Senhor vem mantendo nós em Teus caminhos, meu Pai. Senhor Deus, nos achegamos aqui, Senhor Jesus, cabisbaixos, coração quebrantado, Senhor Jesus, pois sabemos o quão criminosos nós somos, Senhor Jesus. Somos criminosos, pois quebramos a Tua lei, Senhor Jesus. Somos criminosos, pois não fazemos aquilo que Tu queres, meu Pai. Senhor Jesus, perdão, Senhor Jesus, por tudo aquilo que dissemos com nossas bocas, Senhor Jesus. Pensamos com nossos pensamentos, Senhor Jesus, nossas mentes, e que agimos, Senhor Jesus, desconformemente à Tua palavra, meu Pai. Perdão, Senhor Jesus, por andarmos vacilantes, meu Pai. Que só venha, Senhor Jesus, a nos sustentar, a nos perdoar, Senhor Jesus, mediante o Teu Filho, Senhor Deus. Senhor Deus, que só venha nos dar arrependimento diário, Senhor Jesus, para que não vivamos segundo o nosso bel prazer, Senhor Jesus, mas segundo a Tua vontade, meu Pai. Nos mortifica a cada dia, Senhor Jesus. Receba esse culto como um aroma suave em Tuas narinas, fazendo tudo aquilo que Tu prescreveu, Senhor Jesus, não colocando nossos achismos, por acharmos que é melhor, por acharmos que é mais bonito aos nossos olhos, meu Pai, mas segundo a Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos ler um recitativo que se encontra em Provérbios capítulo 21, versículo 1. Eu lerei e os irmãos vão repetindo. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Amém. Pode citar, irmãos. Vamos entoar um louvor, cantor cristão número 375. Segurança, chama à frente o irmão Nelson. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino segurança. Toda a igreja. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória
dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Amém. Nesse momento de leitura bíblica, vamos abrir em Levítico capítulo 16. Os irmãos ficarem em pé, reverência à palavra de Deus. Diz assim, versículo 1: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Cinco, da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Sete, então tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. 9. Arão fará chegar ao bode, sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá para oferta, por oferta pelo pecado.
Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Treze. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Do sangue aspergirá com o dedo, 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. 23. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. 31.
É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é o estatuto perpétuo. Trinta e três. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todos os povos da congregação. Amém. A igreja pode sentar. Chama à frente o irmão Nelson para entoar mais um louvor, profundidade das riquezas. Vamos entoar esse louvor ao nosso Deus. É uma passagem bíblica, Romanos capítulo 11, o versículo 33 e 34. Toda a igreja. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, glória, glória. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Amém. Nesse momento de intercessão, eu chamo o presbítero Laurindo à frente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus amado, Criador de todo o universo, nós te rendemos, Senhor, toda glória e toda honra. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para te pedir em súplica, Senhor, por esta igreja, por cada membro aqui presente, pelos seus familiares e amigos, por todos aqueles que não estão também presentes por um motivo que o Senhor bem sabe, Senhor, pois o Senhor conhece a mente de cada um de nós.
Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de te prestar um culto, Senhor, conforme a tua palavra, conforme a tua ordenança. Te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde. Te agradecemos, Senhor, por todos os caminhos que nós rompemos, Senhor, onde haviam obstáculos, onde haviam barreiras, porque o Senhor as retirou do nosso caminho. E te pedimos, Senhor, deste instante, porque o Senhor conhece o pensamento, a mente de cada um dos presentes, de cada um dos que não puderam comparecer. O Senhor conhece os problemas que afligem o coração de cada um. O Senhor conhece a vida conjugal de cada um de nós, Senhor. E daqueles que não estão ainda unidos no laço do matrimônio, Senhor, que o Senhor lhes dê a sabedoria de saberem se comportar, Senhor. Que o Senhor lhes dê o respeito um para com o outro, até que o Senhor os una no laço matrimonial. Sabemos, Senhor, que muitos estão doentes, Senhor. Muitos estão inconformados com a situação adversa financeiramente e economicamente do nosso país. Mas o Senhor conhece também, Senhor, o nosso coração. O Senhor sabe como deve agir, pois o Senhor é o juiz. O Senhor é quem comanda. O Senhor foi quem nos criou e o Senhor é quem nos dá condições de superar todas as barreiras. Te pedimos, Senhor, em oração, pela nossa saúde, pela saúde física e espiritual desta igreja, Senhor. Que o Senhor saiba fazer com que cada membro se comporte segundo a sua promessa quando se entregou a Ti, meu Deus. Quando se comprometeu para com a Tua palavra. Quando Ele se entregou a Ti, desprezando tudo o mais que afligia o seu coração. A idolatria pelo dinheiro, a idolatria pelo poder, a idolatria, Senhor, enfim, de modo geral. Nos conduza, Senhor, sempre assim. Não nos deixe errar, não nos deixe desviar o caminho do Teu alvo, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, por esta igreja, que o Senhor nos mantenha firme e forte diante de Ti, meu Deus. Ainda, Senhor, neste momento de intercessão, te pedimos pelo pastor desta igreja, Senhor, pela sua família, pelos seus filhos, por aqueles que estão ao seu derredor. Que o Senhor dê ao pastor que conduz este rebanho e também a congregação de Teresina e de Caruaru, que o Senhor lhes dê sabedoria, inteligência para conduzir estes rebanhos dentro das tuas regras, Senhor, dentro da tua lei, debaixo da tua ordenança. Que ele seja sempre fiel, Senhor, à tua palavra. Lhes conserve, Senhor, com saúde, lhes dê inteligência e sabedoria. Também te pedimos, Senhor, pelo presbitério desta igreja, na pessoa do presbítero Diego, que o Senhor proteja aquele jovem e a sua esposa, o seu filho, contra todo o mal que esteja preparado contra ele. Que o Senhor lhes proteja e lhes dirija o caminho. Conserve a sua saúde na sua integralidade, meu Deus. Não deixe que nada lhes aconteça. Lhes provenha, Senhor, de sabedoria e de inteligência, para que ele saiba se comportar diante de Ti, meu Deus. E que ele leve a Tua palavra cada vez mais distante, Senhor, mostrando a cada um que nós dependemos de Ti, meu Deus, que nós não temos condição nenhuma de galgar um degrau a mais, se não for pela Tua santa vontade. Te peço, Senhor, também neste momento, por mim, pela minha família, que o Senhor proteja-nos, a mim, minha família, meu filho Marcone, meu filho Marco, que neste momento deve estar pregando em Teresina a Tua palavra. Te peço, Senhor, proteção, muita saúde para todos nós. Nos dê, Senhor, inteligência também, nos dê sabedoria, que nós conheçamos, Senhor, cada vez mais profundamente a Tua palavra, para que nós possamos difundi-la por todo o
o mundo com a maior fidelidade. Meu Deus, é isso que espero de Ti, Pai. Também te peço, Senhor, pelos mandatários deste país, deste estado, deste município, Senhor. Te peço proteção pela sua saúde, Senhor, pois a violência está demonstrada num fato recente que aconteceu. Te peço que o Senhor mantenha a paz diante de todas as pessoas, que acalme os ânimos daqueles que estão mais exaltados, que eles possam, Senhor, se conduzir e se conformar com a Tua vontade, pois todos nós temos conhecimento, Senhor, de que cada mandatário, cada governo é escolhido por Ti, Senhor. Portanto, nada podemos fazer senão recorrer a Ti, Senhor, que acalme os ânimos daqueles mais exaltados. E ainda, Senhor, neste momento, eu estendo os meus pedidos, Senhor, em nome desta igreja, para que o Senhor dê luz, dê paz, conforte aqueles que passam por momentos difíceis, Senhor. Também pelos nossos vizinhos, que não conhecem ainda a Tua palavra, que eles possam vir um dia congregar aqui conosco, Te louvando, Senhor, cantando e Te adorando. É isso, Senhor, que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, deposite no cofre da igreja. Peço que o irmão Mike esteja orando pelos dízimos, ofertas recolhidas e pela pregação da noite. Logo após, a palavra está com o pastor Jorge. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, na noite de hoje, estarmos juntos para prestar esse culto que ora prestamos ao nosso Deus. E agora, o momento, ou um dos momentos mais solenes do culto que prestamos ao nosso Deus, é o momento em que Deus fala através da sua palavra para todos os ouvintes, irmãos e irmãs, que Ele nesta noite trouxe para juntos ouvirmos a sua palavra, a instrução da mesma. Convido a todos a ficarem de pé, uma atitude de reverência à palavra de Deus que mais uma vez será lida e neste momento proferida para o nosso alimento espiritual. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto que nos servirá de base para a exposição nesta noite, que se encontra no livro segundo escreveu o profeta Ezequiel, capítulo 33. Nesta noite vamos expor os versos 31 a 33 do capítulo 33.
Eu vou fazer a leitura desse texto na minha tradução, Almeida Revista e Atualizada. Os irmãos acompanharão a leitura que farei do profeta Ezequiel, capítulo 33, versos 31 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem em práticas. Pois com a boca professam muito amor, todavia o coração deles só ambicionam seus lucros. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e que sabe bem reger a sua voz. Porque ouvem eles as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve entre o meio deles um profeta. A igreja pode sentar-se. O tema da nossa mensagem nesta noite, mediante esse texto que acabei de ler, ele traz um tema central, aqui em suas entrelinhas. E à medida que avançarmos na pregação e exposição da palavra de Deus, os irmãos vão encontrar esse tema inserido aí nas suas entrelinhas. E o tema da nossa mensagem nesta noite é meros ouvintes. Meros ouvintes é o tema da nossa mensagem nesta noite. E eu gostaria de usar esse momento de introdução, momento este que preparamos a mente dos irmãos e irmãs e dos ouvintes para o assunto que ora vamos e estamos aqui já a abordar. E gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na epístola que escreveu o apóstolo Paulo à igreja em Roma, no seu capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. A palavra de Deus diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E eu gostaria que os irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, evidentemente, aplicando a sua palavra e trazendo o conhecimento da mesma, esteja o que o apóstolo Paulo aqui relatou, aqui escreveu, a igreja que se encontrava em Roma nos seus dias, alertando e admoestando os irmãos a fazerem cisos o conhecimento que tudo que outrora foi escrito, isto é, Paulo está dizendo que todo o Antigo Testamento que hoje conhecemos, ele foi escrito com uma finalidade, e dentre essa finalidade, uma que se destaca, uma que se aplica e diz respeito a você nesta noite que está aqui, e a todos aqueles que têm a oportunidade de abrirem a Bíblia, não como escrita de homens, mas como palavra de Deus, a qual ela é, lembrando e se fazendo cisos que tudo o que outrora foi escrito, lembre-se, Paulo não tinha ainda o Novo Testamento, que estava ainda em confecção. Ele estava se referindo a todos os livros que compõem as Sagradas Escrituras, ao qual hoje conhecemos como Antigo Testamento. Ele tem um grande e especial valor e uma grande e necessária aplicação. Paulo diz aí, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Paulo traz as verdades contidas na antiga aliança, no Antigo Testamento, para os seus dias. E
se serviram para os dias do apóstolo, evidentemente ele serve e servirá como tem servido para mim, para vocês, para a igreja do Senhor, a cada instante, a cada momento, em todas as eras. Com isso também em mente, reporto vocês ao nosso texto, lá de Ezequiel, capítulo 33. E nós vamos expor esses versos que destaco do capítulo 33, os versos 31 a 33, dentro de um contexto. Ele está dentro de um contexto. Os irmãos e irmãs que estiverem familiarizados com a escrita, né, com a didática e o conteúdo desse profeta, né, deste livro que confeccionou, né, esse livro como palavra do Senhor, podemos destacar aqui, dentre o versículo 1 do capítulo 33 até o versículo 33, 4 blocos, 4 temas, 4 aplicações. Se os irmãos atentarem para os versículos do capítulo 33, de 1 a 11, o profeta, ele chama a atenção do seu povo, e está chamando a atenção dos seus leitores, dos seus ouvintes, que Deus estava para trazer um grande e necessário juízo para com o seu povo. Um juízo não visando não só destruição, a exterminação da igreja, do povo de Deus, mas um juízo necessário, tendo em vista que o povo estava abandonando a palavra de Deus, havia abandonado a palavra de Deus, não dando a necessária atenção e aplicação da mesma nas suas vidas. E daí, nesse primeiro bloco, o Senhor chama a atenção, através do profeta, que um juízo vindouro viria, e que iria atingir Israel, e bem como os seus reinos, o reino norte Israel, o reino sul Judá, em cheio. E ele alerta e alertou o seu povo quanto à veracidade do que iria acontecer. No segundo bloco, do versículo 12 até o versículo 16, o profeta também insta com o povo, mostrando que a bondade de Deus, e somente a bondade de Deus é quem pode e haverá de preservar o seu próprio povo, tendo em vista que os homens são contumazmente pecadores e tardios em ouvir e aplicar a palavra de Deus na sua vida. No terceiro bloco, do versículo 17 a 20, mais uma vez o Senhor confronta, através das palavras do seu profeta, o seu povo, reconhecendo e dando Deus a reconhecer ao povo o quanto Deus conhecia e conhece a mente de todo o seu povo, a mente de todos os homens e mulheres. A ponto, e aqui eu gostaria de destacar o versículo 17 ao versículo 20, que Deus disse assim, através do profeta. Acompanhe a leitura. Ezequiel, capítulo 33, versículo 17 a 20. Todavia os filhos do teu povo dizem, não gosto do caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor não é reto, mas prefiro praticar e fazer a minha própria vontade, prefiro o meu próprio caminho ao invés do dele. O meu caminho sim é o certo, é o verdadeiro. Versículo 18, Deus diz, e assim eles desviam-se, o justo das práticas da sua verdadeira justiça, e praticando eles iniquidade, e haverão de morrer em meio às suas práticas de iniquidade, ou suas práticas iníquas. E convertendo-se, porém, o perverso da sua perversidade, e fazendo o juízo e praticando a justiça, por isso mesmo este viverá. Todavia, vós dizeis, versículo 20, não é reto o caminho do Senhor, mas o meu sim é o reto. Cada um andando segundo os seus próprios caminhos, ó casa de Israel. Vejam, irmãos, quanto
aqui, somente aqui nesse destaque do capítulo 33, grandes lições tem Ezequiel a nos ensinar. O quanto essas palavras soam, não é, familiar aos nossos dias. Crentes em nossos dias, cristãos em nossos dias, assentados no bancos, engrossando as fileiras das igrejas, quando na verdade eles não têm prazer na palavra do Senhor, posto que não praticam, não têm prazer em praticar a palavra de Deus, palavra esta que eles têm domingo após domingo, semana após semana, ouvido, explicado e aplicado na vida dessas pessoas. Assim acontecia com Israel. Era o contexto aqui que faz e perfaz esse capítulo 33 do profeta Ezequiel. Vocês dizem que me amam, vocês ouvem a minha palavra, porém vocês ouvem e não gostam de cumprir, não gostam de fazer valer a minha palavra nas suas vidas. Se acontecia assim no passado, de certo, acontece hoje. E no nosso quarto e último bloco, nós encontramos, e aqui, parando esse momento de introdução, adentramos no nosso tema, e o tema ele já se demonstra lá no horizonte, em nosso horizonte, mediante essa breve exposição, nesse momento de introdução, meros ouvintes da palavra. E é aqui, exatamente aqui, que nós encontramos o recado de Deus, a mensagem de Deus, para tais filhos e filhas do Senhor, pelo menos aqueles que se autodenominam cristãos, porém, ouvem a palavra de Deus, mas não têm prazer em praticá-las. Continuam e continuarão apenas como meros espectadores, meros ouvintes da palavra de Deus, porém não praticantes. E já sobre a nossa visão, esse tema, convido vocês a juntos adentrarmos nesse bloco aqui do capítulo 33, 4, o quarto bloco, mais o nosso primeiro, conforme nós lemos, e vamos mais uma vez ler aí Ezequiel 33, do verso 31 a 33, que diz assim: Ezequiel, esse povo vem a ti, como o povo costuma fazer, e eles se assentam diante de ti, como o meu povo, e eles ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática, pois com a boca professam muito amor, mas todavia o seu coração só ambiciona ganhos e lucros. E eu gostaria de pausar nesse primeiro versículo, versículo 31, para chamar a atenção dos irmãos, o que implica essas palavras ao texto imediato, ao contexto imediato. Lembre-se, há mais de 4.000 anos nos separa do conteúdo deste livro. Mais de 4.000 anos. E os primeiros leitores, ao tomarem posse desse pergaminho, desse livro, eles tinham que ler e buscar o entendimento. E não só ler e buscar o entendimento, mas também fazer as devidas aplicações para as suas vidas. Lembre-se, é a palavra de Deus. Lembra-se de Paulo, lá em Romanos 15, 4. Tudo quanto outrora foi escrito, para o vosso ensino foi escrito. E aqui não foge a regra. Deus disse ao profeta: quanto a ti, isto é, Deus se referindo ao profeta,
E aqui eu quero já destacar nesse primeiro momento, o quanto a palavra de Deus, ela é a verdade, porque ela é a palavra de Deus. Lembre-se que quem escreveu, quem compôs esse livro foi o profeta Ezequiel. Porém, Deus falava através da pena, da mão do profeta. É tanto que Deus, mesmo sendo o profeta Ezequiel escrevendo, Deus disse a ele: quanto a ti, Ezequiel, mesmo a mão do profeta, ele fala de si para si mesmo. Quanto a ti, profeta Ezequiel, ó filho do homem, os filhos do teu povo, isto é, os crentes, aqueles que nomeiam o meu santo nome, aqueles que professam e invocam o meu santo nome, sim, aqueles filhos do teu povo, falam de ti junto aos muros, um com os outros. Vocês imaginem aqueles irmãos originários, há mais de 4.000 anos, lendo isso aqui. Imagine a primeira reação. Deus nos ouve. Deus sabe o que falamos. Deus ouve o que falamos mesmo estando fora da casa do Senhor. Mesmo estando ao muro, ao lado de fora da casa do Senhor. E Deus está confirmando isto, dizendo: olha, profeta, eu sei o que é que esse povo anda falando de você aí nos cantos das paredes. Eu conheço a mente e o pensamento deles. É isso que Deus está dizendo aqui, através da palavra do profeta para o profeta inicialmente, e depois para o povo. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática. Uau! Vamos parar aqui e vamos meditar. Você já pensou, já veio à sua mente, que Deus conhece você mais do que você mesmo? Lembrando, o texto já falou comigo. Eu preparei esse sermão. Então Deus já falou comigo. Ele já me mostrou o que estava acontecendo aqui e de como as pessoas, ao ouvirem essas palavras, ao lerem essas palavras, como eles deveriam mudar suas atitudes, mudarem seus pensamentos e suas práticas. Oramos e pedimos ao Senhor que nos corrija, que nos faça de fato não só sermos meros ouvintes da sua palavra, mas fervorosos praticantes da mesma. Porque senão de que adiantará meu cristianismo? De que adiantará os meus lábios e minha língua proferirem: eu sou cristão, se eu não consigo viver esse evangelho, que eu anuncio, que eu apresento às pessoas como, não uma alternativa, mas como a regra infalível, normativa para a vida de qualquer um. É essa situação imediata dessa plateia aqui. O contexto inserido aqui nessas palavras é o que está aqui diante da minha frente. Deus diz: esse povo, meu povo, vem a ti, fica de frente de ti, isto é, a figura do pastor no centro, junto ou por detrás do seu púlpito, e uma plateia de ouvintes. É esse o contexto aqui, ao qual Deus está se referindo. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos
a ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. Versículo 31, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática. Não a põem em prática. E a pergunta é, o que estava faltando? O que falta para você colocar em prática na sua vida a palavra de Deus? Para que você possa de fato viver essa palavra. No seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas palavras. O que falta? O que é que está faltando? O que é que faltava a esse povo aqui? Eles se reuniam e ouviam a palavra de Deus, porém essa palavra não surtia efeito na sua vida. Era como que palavras balbuciadas tão somente ao vento, porque não trazia e não traz poder para mudar vidas. Ou era porque o povo não estava sabendo ouvir, e daí muito menos sabendo praticar? Sim, porque não só aqui em Ezequiel encontramos essa advertência, essa manifestação de juízo, como também em outras porções da palavra de Deus. Peço a vocês que, por favor, abram suas Bíblias no texto paralelo. Vamos criar aqui uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Epístola segundo escreveu o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago. Capítulo 1. Texto este que o apóstolo, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, escreveu, pode ter certeza, baseado naquilo que estamos vendo, que você está ouvindo nesta noite. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se-á ao homem que contempla num espelho a sua face, o seu rosto natural. Pois, versículo 24, a si mesmo se contempla e ao se retirar, logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25, mas aquele que considera atentamente na palavra perfeita a lei da liberdade e nela persevera praticando, não sendo mero ouvinte negligente, mas operoso praticante da mesma, este será bem-aventurado no que realizar. Olha o que é que Tiago escreveu. Mais de 2000 anos depois dos escritos do profeta Ezequiel, que ora lemos. Olha como o profeta aqui, o apóstolo, se baseia naquilo que estamos expondo em Ezequiel 33. Deus não quer plateia que apenas paga ou gasta seu tempo ao ouvir por um determinado de tempo aqueles a qual tem certo fascínio ou gostam. Deus quer que esses ouvintes da sua palavra vivam aquilo que eles estão ouvindo e pratiquem aquilo que eles precisam praticar dessa palavra. Vocês viram como Tiago se refere a essa plateia de meros ouvintes como miseráveis, pecadores, criminosos? Talvez agora você entenda por que sua vida não decola, porque seus sonhos logo se desvanecem, porque, humanamente falando, muita coisa que você almeja ou deseja, você não consegue realizar, porque você tem, uma das respostas, ouvido a palavra de Deus, e tão somente ouvido ela,
e não praticando. Porque aquele que ouve e pratica, o apóstolo aqui diz que há uma recompensa, um galardão, um prêmio. Olha o que é que ele diz aqui, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na palavra perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo encontrado como mero ouvinte negligente, mas operoso praticante, olha aí a recompensa pela bondade e misericórdia de Deus. Esse será mais do que feliz em tudo o que realizar. Talvez aqui você encontre uma resposta para o porquê da sua vida nesse momento. E para ficar bem embasado, não só a palavra do profeta, como do apóstolo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Olha o testemunho das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mateus, capítulo 7. Um texto bem conhecido dos irmãos, das irmãs. Ora, sempre estamos destacando ele em nossas pregações, em nossos estudos. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Jesus diz assim aos seus ouvintes, à sua plateia, nos seus dias, lembrando que o capítulo 7, ele está encerrando aquele grande sermão da montanha de Jesus. Foi um dos maiores e mais demorados sermões de Jesus. E o capítulo 7 aqui, ele já está encerrando, já está nas aplicações finais desse grande sermão. E ele diz aqui no versículo 24, ou a partir do versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem ou uma mulher insensato, isto é, falto de inteligência, falto de maturidade e experiência. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, ela ruiu, sendo grande a sua ruína. Vocês estão vendo aí? Jesus assemelha alguém que ouve a sua palavra, como aconteceu com o profeta, como aconteceu com aqueles primeiros ouvintes do profeta, a alguém insensato, louco, louca, irresponsável, atentando contra a sua própria felicidade, contra o seu próprio bem-estar. E aqui faço-vos lembrar uma palavra de ordem que sempre proferimos aqui, lembrando que Jesus, nos seus dias ministerial como homem, ele disse, dando bom testemunho: ninguém pode receber coisa alguma que do céu não lhe seja dado. E Deus está dizendo: você quer andar bem, você quer gozar de paz e tranquilidade segundo Deus, não segundo o acúmulo de bens materiais? Ouça a minha palavra e não tarde em praticá-la. Vocês lembram que Jesus falou aqui que tanto um quanto o outro vão passar por problemas em sua vida e por adversidades. Tanto crente quanto descrente, ambos vão sofrer, vão padecer experiências
e amargar momentos difíceis, de adversidades. A questão é como você vai reagir, como você tem reagido nesses momentos. Ao que ouve a palavra e pratica, é o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, veio a chuva, veio a tempestade, e se alojou contra essa casa, porém ela não ruiu. Porque aquele que construiu a casa era um ouvinte da palavra de Deus, mas não só ouvinte, praticante da mesma. E por uma vez que ele foi praticante, nos momentos das adversidades, ele foi como uma planta plantada junto aos ribeiros de água. Lembra lá do Salmo? E aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a um homem ou uma mulher que edificou sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio as adversidades, veio as tormentas, veio os problemas. E como ela reagiu? Naufragou. Tem naufragado. Quase que perdendo fé, se é que tem alguma fé. Vamos voltar, dito isto, agora para a nossa segunda parte, Ezequiel 33, agora o versículo 32. O contexto imediato foi este, e é este. No versículo 32, Deus diz ao profeta: eis que tu, Ezequiel, és para eles como quem canta canções de amor. Daqui a pouquinho eu vou ilustrar o que é que o Senhor está falando aqui. Que tem uma voz suave, e tange bem, isto é, você tem uma voz afinada, e você sabe conduzir sua plateia, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática. De novo, o Senhor, resignado com tal situação dos seus filhos e filhas, pelo menos daqueles que se diziam e se dizem filhos e filhas do Senhor, Deus olhou para aquilo e disse: olha, eu vejo vocês como se vocês estivessem em uma casa de festejo, lá no Albertão, Teresina, no Paládio, lá em Pernambuco, e vocês estão lá ouvindo os seus ídolos, não vou citar nome aqui, mas estão lá ouvindo, cantando juntamente com ele, as suas músicas e melodias românticas. O próprio Deus aqui, vocês agem, pelo menos temporariamente, como quem ouve músicas românticas do seu ídolo. Vamos citar um nome, Roberto Carlos. Ah, como é bom ouvir Roberto Carlos, principalmente as antigas. Deus está dizendo: olha, vocês, quando eu olho para vocês, o culto que vocês me prestam, é como se vocês estivessem no Paládio, no Albertão. Eis que tu, profeta, és para ele como o cantor que canta canções de amor, canções românticas. A figura é a mesma, Roberto Carlos. Que tem, e eles dizem, olha, Deus está dizendo aí, olha, Ezequiel, eles dizem que tu tem uma voz suave, longe da minha. Vai ver que Ezequiel falava muito manso, muito compassadamente, irmãos, tal, que tu tem uma voz suave, profeta, e que tu és bem afinado, tu tange bem, teu cântico, porque eles ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática. Sabem cantar, sabem a letra, conhecem a letra. O problema é que eles não conseguem viver aquela letra. Deixa-me explicitar o que é que Deus está dizendo aqui. Quantas vezes você não já cantou uma música que você goste, cuja letra de alguma forma fala ao seu coração, fala à sua mente?
não é? De um amor perdido, ou de um amor ao qual você sofre, tem sofrido por esse amor. E aquelas palavras, né, da canção, ela fala com você, deseja, né, você deseja experimentar aquilo na sua vida, porém não vive, são apenas palavras de um poeta, de um cantor. Mas não é assim com a palavra de Deus, não pode ser assim com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? Eu não estou aqui cantarolando, nem poetizando a palavra de Deus. Ela é a vida, ela diz respeito à sua vida, ela é a normativa do que você deve e estará fazendo aqui enquanto viver. Ela é o seu manual de vida. A filosofia moderna, e também antiga, medieval, ainda hoje se perguntam: por que eu vim a esse mundo? E para que estou neste mundo? Eles não sabem as respostas. Mas a palavra de Deus diz o porquê você veio a esse mundo e para que você está nele. Você lembra disso? E você pratica isso? Você lembra que você foi chamado à existência para viver nesse mundo, para glorificar a Deus? E que você foi chamado e veio à existência esse mundo para viver na prática da palavra de Deus? E que a palavra de Deus é a única e última regra de fé e prática sua? É o que Deus está zombando aqui da plateia, dos ouvintes, do profeta Ezequiel. Irmãos, quanto precisamos mudar? Deus não quer massas. Deus não quer meros seguidores. Deus não quer meros fãs de sua palavra. Mas Ele quer amantes, fervorosos e praticantes da sua palavra. Praticantes de sua palavra. Não pecou nisto o primeiro rei de Israel, quando Deus ordenara que ele atacasse os amalequitas e desse cabo de toda aquela nação. Vocês se lembram o que fez Saul, quando juntamente com o povo poupou gados, pessoas ricas, que poderiam pagar pelo preço da sua liberdade, pelo preço do seu sequestro. Quando o profeta Samuel chega a ele e diz: Saul, por que tu não obedecesse a palavra de Deus na sua íntegra? E ele disse: obedeci sim. Todavia o povo poupou o melhor que havia do reino de Agag para prestar culto a Deus. E vocês se lembram o que o profeta falou a ele como resposta? Saul, tem tanto Deus, prazer, que cultue o nome dele, que você preste um culto antes de você ouvir a palavra dele e obedecê-la. Saul, o obedecer é melhor do que você prestar culto a Deus. O obedecer a palavra dele é melhor do que a sua prática religiosa, sua vida religiosa. Terceiro e último bloco, versículo 33. Ezequiel 33. Mas, diz o Senhor, mas, porém, todavia, quando vier isto, e aí vem, então saberão este povo que houve no meio dele um profeta, e não um cantor das multidões, e não um poeta das multidões. Vamos voltar aqui para buscarmos o entendimento do que Deus está falando aqui nesse verso 33.
Mas, quando vier isto, precisamos entender isto o quê? Não é? Isto o quê? Deus está anunciando ao profeta, olha, vai vir alguma coisa. E Deus está advertindo, é uma palavra também de advertência. Quando vier isto, e aí vem, estejam atentos, porque eu vou cumprir o meu juízo sobre vocês. Eu vou tirar o pastor de vocês. Eu vou tirar do meio de vocês o ídolo de vocês. E quando eu tirar ele, aí vocês sentirão saudades de ouvir a palavra como ela tem que ser ouvida e aplicada ao seu coração. E aí vocês entenderão que vocês tiveram não um cantor ou um poeta, mas um servo fiel ao seu Senhor. Vocês querem ver o acontecimento disto? Voltem aí em alguns versos, por favor. Versículo 21 do capítulo 33. Versículo 21 do capítulo 33. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um homem que tinha escapado de Jerusalém, dizendo a mim em voz alta: Ezequiel, Jerusalém caiu nas mãos dos seus inimigos. Aqui, profeta Ezequiel, Jerusalém caiu na mão de Nabucodonosor, um assírio. Sim, Ezequiel participou do exílio como Jeremias, como outros profetas, e viu a manifestação do furor de Deus, da ira de Deus na vida do seu povo. Querem ver isso? Abram suas Bíblias em Lamentações. No livro segundo escreveu o profeta Jeremias. Voltem algumas páginas somente. Lamentações é o livro que antecede o livro do profeta Ezequiel. Capítulo 3. Olha aí o que escreveu Jeremias nos seus dias. Assim como Ezequiel. Depois a gente vai mostrar isso. Jeremias diz aqui, capítulo 3, Lamentações, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, e ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a sua mão, e de contínuo todo o dia fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Até o verso 5. E edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor. Eu fui o homem que viu, que presenciou. Eu sou testemunha ocular, disse Jeremias, da manifestação do furor da ira de Deus contra seu povo, contra seu próprio povo, que ouvia a palavra de Deus, mas não buscavam praticar a palavra de Deus em suas vidas. Você entendeu agora? Jeremias 33, 33? Mas quando vier isto, o juízo vem, o furor vem, e ele já está vindo aí. Então, profeta, saberão que você não é um cantor das multidões, você não é um poeta das multidões,
mas que você é o meu servo para falar a minha palavra ao meu povo, para que eles, quando eu vier, não sejam encontrados como meros ouvintes da palavra, mas fervorosos, praticantes da mesma. Assim seja, agora, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meros ouvintes foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração de todos vocês que me veem e também de vocês que me ouvem. Que o Espírito Santo possa fazer valer tudo que nós ouvimos, tudo que você ouviu e viu nesta noite. É necessário que você olhe para você mesmo e não veja mais você mesmo. É necessário, pois, você como cristão olhe para você e encontre Jesus vivendo em você e não mais você mesmo. Convido a igreja a ficar de pé e vamos encerrar com oração. Após a oração, os irmãos estarão despedidos. Tenham todos um excelente restante de noite, um magnífico e abençoado início de semana. E que Deus provenha logo a quarta-feira, onde juntos possamos estarmos novamente aqui nesta casa, no nosso momento de oração e também de súplicas e petições ao nosso Deus. Eu vou pedir ao irmão Mike que nos conduza e nos eleve a Deus em uma oração. Conforme eu disse, após a oração do irmão, a igreja está despedida, os irmãos estão despedidos, tenham todos uma boa noite. Oremos. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradeço por estarmos aqui na tua casa reunidos neste dia, ó Pai. Te agradeço pela palavra que aqui ouvimos, Senhor. Que a tua palavra possa se fazer presente em nosso dia a dia, ó Pai. Que possamos viver segundo o teu querer, ó Pai, não segundo o nosso querer. Nos guarda, ó Pai, nos livra de todo e qualquer mal e abençoa nossa semana. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite.